Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos reunidos lá na congregação que pastoreia o reverendo Salvador Hernández Chilón, lá em San Juan Chamula, México. Nosso irmão também, reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos os que chegaram nesta manhã, nesse dia de hoje, sábado, 20 de agosto deste ano 2022, e todos os que estão também conectados através da internet ou de outro meio de comunicação. Realmente é um privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos e cada um de vocês e pedir ao Senhor que continue neste tempo ajudando cada ministro, cada irmão, a que estejam preparados para esse glorioso evento da ressurreição e da transformação. Deus está nos ajudando e continuará nos ajudando para estarmos prontos para esses eventos, os quais estão por acontecer no meio da Igreja Noiva do Senhor, no meio do povo que está vigente com a mensagem vigente e o território vigente. E na era e dispensação vigente, que é a era da pedra angular e a dispensação do reino, na qual Deus tem essas promessas da ressurreição e da transformação. E a ressurreição, tocando essa parte na qual o irmão Branham, no livro de citações, nos fala do momento em que vai ocorrer e o relaciona a uma carpa. Note na citação número 96 do livro de citações, parágrafo 96 diz: agora está escrito entre linhas. Muitas vezes, agora está escrito entre linhas muitas vezes, quando tivermos nossa carpa grande levantada em alguma parte, tomaremos muito tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Vigiem a ressurreição, como se move ali, tão formoso, só se apaixone dele, e ele se revelará a você. Ou seja, que é uma revelação, tanto a fé de rapto como a ressurreição. Ou seja, que há algo ali que vai se mover, que está se movendo, diz o irmão Branham, para esse tempo de ressurreição, que é algo que estará ocorrendo numa carpa grande e que nesse tempo estará sendo falado coisas que estão entre linhas. O irmão William escreve aí, na carpa, é igual à ressurreição. Ou seja, que quando virem a carpa, vão saber que isso significa a ressurreição. Ou seja, que perto está por se cumprir a ressurreição. É um sinal muito, mas muito grande para a humanidade, sobretudo para os escolhidos de Deus que estão sendo preparados para esse evento da ressurreição. E também escreve no meio das linhas, entre linhas. E também escreve, observe a ressurreição. E na mensagem, uma reunião de ministros que foi pregado em 1º de abril de 1994 em Vila Vicêncio, diz: recordem vocês que quando nosso irmão Branham esteve no paraíso, eles estiveram falando com o nosso irmão Branham e ele quis ver Jesus. E foi dito que Jesus estava mais acima e que ainda ele não podia ver. Mas foi dito, mas ele virá primeiro a ti e tu serás julgado. E se tu entrares, entraremos todos nós.
Ele não tinha pensado que ele tinha que ser julgado para poder depois entrar, ele e seu grupo, na ressurreição. E ele perguntou, como querendo saber se isso era juízo somente para ele ou para todos os filhos de Deus. E perguntou se São Paulo também tinha que ser julgado. E foi dito que sim. Assim que cada mensageiro tem que ser julgado, para depois entrar à ressurreição com seu grupo. E o que será de nós, os que estamos aqui? Por isso, sempre eu lhes disse, mantenham bem suas vidas diante de Deus e as do povo também, porque não queremos na última hora estar correndo e estar com emergências, mas estar preparados. Ontem à noite tocamos algo, falamos disso também. Porque no momento da transformação em rapto, ainda não sabemos como vai acontecer. Há lugares onde nosso irmão Branham disse, e quando a ressurreição começar. E também fala em alguns lugares e diz, e quando começar o rapto. Coisas assim. Ou seja, quando nos fala, quando começar a ressurreição. E note ali onde lemos, no livro de citações, onde ele diz, olha a ressurreição, como se move. Agora, se você notar, há uma parte aqui, no livro de citações, no parágrafo 384, diz, e Jesus vem do céu com os seus milhares de santos. E a Bíblia diz que os céus foram esvaziados pelo espaço de meia hora. E ele escreve a vinda do Senhor e a meia hora na ressurreição. Ou seja, podem estar vendo aí como durante essa meia hora de silêncio é que vai ocorrer a ressurreição, como também no livro das eras, que é Era Sem Editar, que é um extrato, do qual lemos ali no livro de citações, mas em Era Sem Editar diz, e Jesus vem do céu com milhões de milhões dos seus santos. E a Bíblia diz que os céus estavam vazios por meia hora. E ele escreve a meia hora, silêncio. Ou seja, que por esse tempo, por esse período de tempo de meia hora, estará ocorrendo essa ressurreição. Portanto, se o rapto, vamos continuar lendo, para ir tendo aqui algo muito importante que o irmão William, nesta mensagem, nos está mostrando aqui. Diz, vamos continuar lendo aqui, diz, assim como quando começa o recolhimento dos escolhidos, o recolhimento dos escolhidos se realiza, mas não é feito tudo no mesmo dia, mas que passa um dia, dois, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. E leva um período de tempo esse trabalho. E se a ressurreição se realiza por etapas, ou seja, que toda não ocorra no mesmo dia, oxalá que ocorra toda no mesmo dia. Mas e se não ocorre toda no mesmo dia? Então terá uma ordem de acordo a cada era. E se é de acordo a cada era, se na ressurreição os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, então teremos na ressurreição os da 7ª etapa, ou era da igreja gentia com seu mensageiro, e também os que partiram da etapa onde ele esteve precursando a segunda vinda de Cristo. Eles regressarão com ele. Se são todos os das eras ao mesmo tempo, teremos todos os 7 anjos mensageiros ao mesmo tempo com seus grupos aqui na Terra. Agora, teremos que esperar que ocorra a ressurreição para ver como eles virão. Vamos ter um tempo
de 30 a 40 dias, nos diz o irmão Branham, que haverá e que estaremos aqui com eles, e depois de 30 a 40 dias iremos. Assim que isso ainda está escondido aí. Não sei se Deus nos permitirá conhecê-lo antes que ocorra, mas uma coisa sim devemos conhecer, e é que devemos estar preparados para a nossa transformação, juntamente com a congregação que Deus nos deu, com o povo que Deus nos deu, para tê-los prontos para a transformação dos nossos corpos. Há uma mensagem que ele nos fala dessa responsabilidade dos ministros, as quais essas responsabilidades que temos, e uma delas é ter o povo, a congregação, as ovelhas que o Senhor nos permitiu pastorear, que não são nossas, mas do Senhor, tê-las com o alimento a tempo e na expectativa, com todo o programa e com tudo que Deus está realizando no tempo presente, para assim tê-las atentas para que recebam sua transformação depois de ver os mortos em Cristo. E vejam o que diz aqui, como essa etapa é uma etapa muito importante. E aqui fala diretamente, praticamente aos ministros. Na mensagem sobre as asas de uma águia branca diz: qualquer ministro que não pode ver e entender essas coisas pode se levantar contra do que Deus está fazendo agora através do ensinamento da palavra. E qualquer que se levante para tentar impedir e interromper que você e eu e todos os escolhidos cheguemos à perfeição, cheguemos a ser uma obra-prima, Deus se levantará contra ele, e morte espiritual vai matar. É preciso ver se esse tema, obra mestra ou sobre as asas de uma águia branca, pois nesse tempo ele pregou esses dois temas, por esses dias. Diz, por isso é tão duro, tão difícil nessa hora em que nós estamos vivendo, porque qualquer que se levante contra a morte espiritual receberá. Será como Uzá, que tentou segurar a arca para que não caísse, porque é preciso ver, a arca é a palavra, é preciso ver a forma em que Deus está nos aperfeiçoando como indivíduos, na forma em que Deus está nos ensinando sua palavra. Qualquer um pode olhar e vai cair a arca. Vai cair a arca. Não vai cair nada. Então, qualquer um que tocar por tentar fazer um favor a Deus, morte espiritual vai tocar. É uma hora muito difícil, é uma hora em que nós temos que orar pelos ministros que estão na mensagem, porque são os ministros que estão na mensagem, os únicos que podem se levantar para combater o que Deus está fazendo neste tempo e tentar impedir que um grupo de crentes, todos estes irmãos predestinados para serem a obra-prima como indivíduos, todos estes ministros que se levantarem para impedir que hajam pessoas perfeitas, que haja pessoas que cheguem à perfeição, qualquer que se levante para impedi-lo, na forma em que Deus está fazendo para nosso benefício, que está nos aperfeiçoando, qualquer que se levante, a morte espiritual o segue. E depois que morrer, já não há esperança, cruzou a linha e não há forma para regressar. Não há forma para regressar. Depois verão os escolhidos cheios da plenitude, mas já não há oportunidade. Verão a obra-prima de Deus, mas já não há oportunidade. Por isso é que temos que ter muito cuidado nessa hora. Por isso é que é uma hora muito delicada neste tempo. Serão pouquinhos os que vão chegar à perfeição, porque serão pouquinhos os que poderão ver a forma em que Deus está nos aperfeiçoando e como está nos tirando de nós o que não é e nos dando o que é genuíno. Ver você? Mas ai daqueles que seguem ao povo para que não vejam a Deus nos aperfeiçoando a nós através da sua palavra sendo ensinada. Eles pagarão muito caro no dia em que Deus pedir contas. E esse é o juízo que diz aí e relata aí o nosso irmão William,
de quando o irmão Branham relata quando foi ao paraíso, e ali o que lemos, que o mensageiro e seus grupos lá na sexta dimensão passarão por um juízo. E se é assim lá, aqui também será da mesma maneira. Por isso temos que estar muito, mas muito atentos quanto ao que Deus está fazendo neste tempo, quanto ao ensinamento para ser aperfeiçoado sob esse ministério que já foi profetizado e já foi falado pelo reverendo William Branham, onde, no cumprimento de uma grande carpa catedral, estará sendo manifestada no meio do povo essa obra de ensinamento, esse ministério de ensinamento, o qual é para nos aperfeiçoar, o qual é para estarmos prontos para receber isso que estará se movendo ali no meio do povo de Deus, que é a ressurreição. Veja como se move, diz em outros lugares. Olhe como se move, ou seja, há um mecanismo no qual o povo de Deus, os escolhidos de Deus, estarão vendo que estará sendo feito manifesto no meio deles, e outros não saberão o que é, mas os escolhidos estarão conscientes de que tudo isso que está ocorrendo é um movimento no qual estará sendo visto primeiramente nos escolhidos essa preparação, essa perfeição em cada um dos escolhidos que serão transformados e estarão depois vendo a ressurreição. Ou seja, que tudo isso são inúmeros eventos que estarão ocorrendo, os quais estão sendo cumpridos em uma maneira tão simples que a muitos passará por cima despercebida a maneira em que Deus estará cumprindo tudo isso que foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Ou seja, tudo será tão simples que já estamos bastante dentro, bem dentro de tudo que foi prometido e ou estamos vivendo com nossos próprios olhos já esse ministério de ensinamento, o qual está se abrindo abertamente e falando abertamente cada vez mais claro do que Deus está fazendo em nosso tempo. É a única ocasião em que estará se abrindo esse mistério publicamente. E aí é onde esse aperto começará. Porque já não será algo secreto, mas que estará sendo aberto esse mistério tanto para os escolhidos como para o mundo inteiro também. E aí virá esse aperto, e depois desse aperto que sabemos que no meio desse aperto ocorrerá, se não ocorreu antes, a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Mas tudo isso estará se movendo já em uma escala, nessa dimensão, a qual, quando diz que os céus foram esvaziados pelo espaço de meia hora, recordem que esses espíritos teofânicos, esses corpos teofânicos que nos representam a cada um de nós, estarão também ao redor de cada escolhido de Deus, para depois, no justo momento, no momento em que já estivermos já com esse contato da sexta dimensão com essa dimensão, aí ser transformados. Ou seja, que os céus estarão sendo esvaziados à medida que cada escolhido de Deus estiver sendo preparado. Uns podem se preparar antes, outros vão se preparando à medida que vão entendendo e compreendendo. Nem todos vão ver no mesmo momento. Será tudo de uma forma progressiva. Por isso, temos essa experiência de estar nesses corpos adotados. E isso é as duas consciências juntas.
É algo maravilhoso que Deus tem neste tempo, nesta mudança de cordeiro a leão, nesta mudança que Deus faz neste tempo com a mensagem, o mensageiro e estes corpos. Ou seja, tudo é mudado neste tempo, até a terra será renovada, ou seja, é algo glorioso que Deus estará fazendo em sua vinda como leão da tribo de Judá. Nos diz na mensagem, já saiu o sol, página 32, quando ele levantou a Cristo do sepulcro, morando em vocês para a sua presença, vivificou seus corpos. O reconheces? Já não és mais um animal que se alimente de imundícia. É uma águia, és uma águia. Já não desejas as coisas do mundo. És um filho e uma filha de Deus. Estão festejando em uma fonte sobre a qual o mundo nada conhece. Estás comendo em alguém sabe sobre o qual o mundo nada conhece. Estás comendo maná oculto do qual ainda o mundo jamais conheceu, porque és uma águia. És vivificado para onde possa chegar a isso. Aqui embaixo não podes chegar a isso. Ele desenha a pirâmide e faz uma flecha para o pescoço, a parte entre a sétima era e a era da pedra angular. Aqui embaixo não pode chegar a isso. Tem que subir aqui em cima, tem que ser vivificado, levantado ali em cima, consequentemente isso vivificará. E o que eles fizeram? Falaram em outra linguagem. A Bíblia diz que eles falaram em toda a língua debaixo do céu. Você pode imaginar isso? Aqueles velhos corpos mortais que estavam ali diz, bom, eu não sei se posso crer nisto ou não. De repente estiveram tão vivificados até que a bravura do leão da tribo de Judá caiu dentro deles. Glória a Deus. Caiu dentro deles sobre aquele feixe movido. Essa águia vem para chamar os seus. E essa águia que são os ministérios de Moisés e de Elias. Para chamar os seus, e eles não apreciam suas vidas até a morte. Amém. Ele escreve o leão da tribo de Judá. E diz um corinho que ele cita, mas haverão que darão a vida de seu sangue por este evangelho do Espírito Santo e sua torrente carmesim. E aí continua, aí o Filho tem que ser manifestado novamente na noiva, nos dias finais. E faz uma estrela de Davi e escreve, o feixe. Tem que vir um poder vivificador, vivificando para uma palavra viva do Deus vivente, tirando destas denominações mortas e credos. Não, os vivifica para uma nova vida, agora faz o mesmo para nós. E escreve também o poder vivificador. Isso tivemos nessa semana também lendo de outras mensagens. Mas veja que formoso isso que diz aí. De repente estiveram tão vivificados até que a bravura do leão da tribo de Judá caiu dentro deles, sobre aquele feixe movido. E ele aí escreve o leão da tribo de Judá. E damos graças a Deus porque Ele está cumprindo tudo o que Ele prometeu por meio dos profetas do Antigo Testamento e do Novo, e sobretudo do reverendo William Marion Branham, e também o que foi falado pelo nosso apreciado irmão William Souto Santiago. Tudo está sendo cumprido e sendo materializado neste tempo, tal e como Deus o prometeu. Não falhou, não está falhando e nem falhará em nenhum momento, porque tudo isto é assim, diz o Senhor, o leão da tribo de Judá. Essa foi essa conversa que tivemos nesta ocasião, e dou graças a Deus
permitir nosso irmão Miguel dar essas palavras de saudação a todos e cada um de vocês aí que estão reunidos em San Juan Chamula, do pastor Salvador Hernandes Chilon, aí no México, e todos que estão conectados também através da internet ou de outro meio, e também os que estão escutando este áudio mais adiante ou estarão lendo estas palavras de saudação. Que Deus os abençoe grandemente a todos.